aqui na página 158, nós começamos aqui falando sobre o que você aprendeu. Então, você aprendeu sobre as primeiras trocas no mercado comerciais, como eram feitas, as primeiras trocas comerciais eram diretas, de um produto por outro. Com o surgimento da moeda, essas trocas se tornaram mais práticas. A circulação de pessoas e mercadorias influenciou a ocupação do espaço ao longo do tempo. Nós vimos também, vocês aprenderam também, a descoberta da Rota do Cabo pelos portugueses, que permitiu a chegada à Índia por um novo caminho, como também o comércio de especiarias e de artigos de luxo, que motivou a busca por novas rotas comerciais e resultou na chegada dos europeus à América. Então, aqui no primeiro quesito, você iria estar enumerando a sequência dos eventos sobre as primeiras trocas comerciais e o uso da moeda. Então, você iria relembrar aí sobre a sequência das trocas comerciais. Então, lá na página 132, 136 e 138, a gente está falando aí sobre as trocas comerciais e o uso de moedas. Então, o número... deixa eu ver aqui. O primeiro quadrinho, aquele é o número 2. Então, vamos na sequência aqui, tá? Colocando os números. Então, 2, 5, 1, 4, 6, 3. O número 1 é: há cerca de 10 mil anos, as trocas eram diretas e os produtos trocados tinham o mesmo valor. Em seguida, o número 2 é: o valor de um produto, como um alimento, pode ser determinado de acordo com o tempo necessário para a produção. Número 3, há mais de 3 mil anos, alguns grupos começaram a utilizar objetos como conchas para realizar trocas comerciais. Número 4, há mais de 2.500 anos, moedas feitas de metais já eram utilizadas. Número 5, o papel moeda passou a ser muito utilizado há cerca de 350 anos. E número 6, em 1645, foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil. Então, era só você prestar um pouquinho de atenção, principalmente nas datas, ó. 10 mil anos. Então, quando você percebe aqui, ó, quase todos, ó, os 5, 4, 6 e 3, ele tem algumas datas. Então, veja que as datas aqui, elas foram diminuindo o tempo, tá? Então, não tem como você colocar, ficar bem, que faça aí bem na cara essa questão. Então, ó, 10 mil anos, aí não foi, vem aqui, ó, de 10 mil anos, aí fala aqui sobre o alimento, e em seguida fala 3 mil anos, então, ó, já baixou mais um tempinho, já está mais próximo da gente, e diferença aos 10 mil anos, né? Ó, 2.500 anos, já baixou para 350 anos e 1.645. Então, é algo que você tem que prestar bastante atenção na hora que você estiver fazendo sua atividade. Você lê, relê, até você chegar aí ao resultado final. O número 2, eu falei para vocês, não tem como ser feito, tá, gente? Tem que ser em grupo, com os coleguinhas, onde você teria que se reunir e escolher alguns objetos escolares que poderiam ser trocados. Sozinho não tem como você estar fazendo essa questão, tá? Então, vocês teriam que estabelecer um sistema de equivalência entre os objetos. Então, poderia dizer quantos lápis seriam necessários para trocar um caderno. Você teria que montar a tabela com os valores, tá? Então, isso aqui não tem como a gente fazer ela sozinha, tem que ser em grupo, então ela vai ficar para outra oportunidade, assim que Deus permitir que a gente volte com as nossas aulas presenciais, tá bom? Na página 159, você iria procurar aqui, ó, encontrar no diagrama as respostas dos itens a seguir. Então, atividade humana baseada na troca de produtos.
Qual era o comércio? Mar localizado entre o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. Mediterrâneo. Temperos muito valorizados na Europa e obtidos no Oriente. As especiarias, né? Lembra quais eram as especiarias? Gengibre, cravo, canela. E embarcação ágil e veloz, desenvolvida pelos portugueses, que foi aí a caravela. Então, precisava só você circular aqui, não precisava você colocar aqui ao lado não, tá, gente? Então, você só iria encontrar a resposta no diagrama. No número 4, você iria relacionar os textos às imagens. Então, nós temos aqui a caravela, uma gravura de Theodore de Brahe, 1592. Detalhe da caravana de Marco Polo, o mercador veneziano a caminho de Catai, na China. Atlas catalão de 1375. E pessoa comprando produto pela internet em 2016. Onde ficava 3, 1, 2. Comércio virtual, comércio marítimo e comércio terrestre. 3, 1, 2. Em seguida, na página 160, você iria estar fazendo a leitura do texto para, em seguida, você estar respondendo a questão A, B e C. Então, na questão A, de acordo com o texto, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já tinha dado nome à terra, aos rios e às lagoas? Então, perceba aqui, ó, os Tupiniquim já tinham dado nome para esses lugares. Então, a resposta, os Tupiniquim. Na letra B, qual foi o nome dado pelos portugueses ao primeiro monte que avistaram? O primeiro monte que avistaram chamaram de Monte Pascoal. Também aqui, ó, o primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de Monte Pascoal. Então, perceba que a resposta, ela está no texto, tá bom? E como os portugueses chamaram o lugar no qual atracaram as caravelas? Porto Seguro foi o nome dado pelos portugueses ao local onde aportaram. Então, perceba que aqui nós temos aqui, ó, Porto Seguro, nós temos Monte Pascoal e nós temos aqui, ó, Tupiniquim. Perceba que todas aí são as respostas, tem aí da letra A, B e C. Então, para fazer isso, você teria que ter que dar uma prestadinha de atenção na leitura do texto. Então, teria que ler o texto para poder estar respondendo. Perceba que aqui estão, ó, as respostas. Letra A, os Tupiniquim. Na letra B, eles chamaram de Monte Pascoal. E letra C, eles chamaram de Porto Seguro. Prontinho? E na página 161, você iria elaborar uma legenda para essa imagem. Então, você poderia estar dizendo que era a chegada dos europeus à América, que era o contato dos europeus com os índios americanos, certo? Então, isso é que você poderia estar colocando a sua resposta aí. Ou, se você quiser colocar, você pode colocar a chegada dos europeus à América. Primeiro contato do homem branco com o indígena. Primeiro contato dos europeus e dos indígenas americanos. Ou contato dos europeus com o americano. Certo? Na sétima questão, a pintura a seguir representa portugueses aproximando-se das terras que seriam chamadas de Brasil. Essa pintura, nós sabemos que o descobrimento do Brasil ele foi em 1500. Só que essa pintura ela é de 1899. É uma pintura sobre tela de Aurélio de Figueiredo. Então, as perguntas que nós temos é: o acontecimento representado na pintura ocorreu em que ano? Em 1500. Ele fala do descobrimento do Brasil. Então, o descobrimento do Brasil foi em 1500.
O artista produziu a pintura no mesmo ano do acontecimento representado? Não. Essa pintura ela é de 1899 e o descobrimento do Brasil foi em 1500. Então, ele produziu em 1899 a representação do acontecimento ocorrido em 1500. Se eu pedir para você contar uma história para vocês, de 20 anos atrás, vocês não estavam lá nessa história. Mas se eu contar para vocês e pedir para vocês representarem o que vocês entenderam através de desenhos, vocês podem estar fazendo isso. Então, ele reproduziu essa tela no acontecimento ocorrido em 1500, só que ele fez essa representação em 1899. Letra C. O artista presenciou o acontecimento representado se o artista não reproduziu a pintura no mesmo ano, então ele não presenciou o acontecimento. Então, o acontecimento foi em 1500 e a pintura foi em 1899. Ele estaria bem velhinho, hein, gente? Imagina aí. Então, ele provavelmente reconstruiu a cena utilizando relatos escritos à época do acontecimento e a própria imaginação. Então, se eu conto uma história para vocês, se eu conto algo para vocês, falo como foi que aconteceu, então vocês podem estar ali em um determinado momento, vocês podem depois estar desenhando, você pode estar expondo ali o que você entendeu através do desenho. Não necessariamente que você estivesse lá na hora do acontecimento. Mas pelo que a gente estudou, pelo que a gente viu, pelo que foi relatado para vocês, vocês podem estar fazendo isso através de um desenho. Entendido, meus amores?